é um assunto tão simples de ser entendido, mas nós não compreendemos. E por que nós não compreendemos? Por que essa má compreensão da justificação pela fé? A má compreensão da justificação pela fé, ela leva a ensinamentos contrários e estranhos à Bíblia. E eu posso mencionar aqui 2 exemplos. O primeiro deles é o quê? O legalismo. O que é o legalismo? Para você ser salvo, você tem que fazer alguma coisa. Se você não fizer nada, você está perdido. Para você ser salvo, você tem que cumprir todos os mandamentos de Deus. Coloca a lei de Deus como um instrumento de salvação, quando na verdade a lei de Deus não tem esse papel de nos salvar. E eu posso dar um exemplo bíblico, por exemplo, o próprio povo de Israel. Em Romanos capítulo 9, versos 31 a 32, Paulo ele vai dizer que os israelitas, Israel, eles buscaram a justiça pela lei, mas eles não conseguiram atingir essa justiça pela lei, porque não proveu de fé. E o que aconteceu? Eles tropeçaram na pedra, eles rejeitaram a pedra, a rocha, que é Cristo. Lembra do texto de João? Ele veio para quem? Para os que eram seus. E os seus fizeram o quê? O rejeitaram. Não o receberam. Outro exemplo interessante também de um extremo perigoso, quando não se compreende a justificação pela fé, é o antinomianismo. O que é isso? Antinomianismo é um movimento que nós vemos muito em muitas igrejas e em muitos contextos. Aqueles que rejeitam pelo fato de eu ser salvo pela fé, pela graça, mediante a fé, eu não preciso também guardar nenhum dos mandamentos de Deus. É aí que está o outro extremo. Pelo fato de eu ser salvo pela graça, e eles pregam que agora nós precisamos ser indiferentes a qualquer mandamento, a qualquer ordenança, a qualquer doutrina bíblica. E isso leva a sérios problemas. Um exemplo bíblico de antinomianistas, Mateus capítulo 7, dos versos 21 a 23. O que Jesus Cristo fala ali? Fala dos falsos profetas. E ele diz: naquele dia, muitos dirão: Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome não fizemos milagres, em teu nome não expulsamos demônios? Qual é a resposta de Jesus para eles? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vocês que praticam a iniquidade. Iniquidade no grego aqui é anomia, ou seja, desrespeito, indiferença para com a lei de Deus. Mas nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela fé, e por isso nós não estamos debaixo da lei. Sim, nós não estamos debaixo da condenação da lei, quando estamos em Cristo Jesus. Aí o apóstolo Paulo fala em Romanos 6,15, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Qual é a resposta de Paulo? De modo nenhum. De maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque o pecado, como diz João 3,4, é a transgressão da lei. E Paulo, em Romanos 3,31, diz que a fé não anula a lei. Ou seja, a fé confirma a lei. Em obediência a Deus, nós cumprimos os mandamentos de Deus por fé. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Pela fé, nós confirmamos a veracidade da palavra de Deus e bem como os seus mandamentos.